Olá, eu sou o professor Eduardo da Escola Raimundo Mesquita, da disciplina de Geografia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar os nossos estudos desta semana. Nesta aula, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, que tem como tema o urbano, o rural e a economia brasileira. Trabalharemos com os tópicos industrialização e urbanização do Brasil, crescimento das cidades e os problemas urbanos, assunto que você encontra no livro na página 56 até a página 61. E antes de dar continuidade a esse estudo, peço a vocês que abram o livro na página 56, e eu lembro, pessoal, que nesse momento de estudo domiciliar, o livro é o principal aliado para a nossa aprendizagem. Aqui na página 56 a gente tem o tópico principal, industrialização e urbanização no Brasil, e aí a gente vai destacar alguns pontos, né? Primeiro ponto, nós destacamos que atualmente 85% dos brasileiros vivem nas cidades, né? E o que isso significa, né? Significa dizer que a população do Brasil é predominantemente urbana, né? Depois nós temos aí analisando o gráfico, né? A gente vai fazer análise desse gráfico Brasil, evolução da população rural e urbana de 1940 a 2015. Né? O gráfico vocês encontram também na página 56 do livro. Né? E o que nos mostra esse gráfico? A gente vai ter aí as duas linhas, né? A linhazinha verde, amarela, com os pontinhos verdes, com a linha amarela representa o rural e a linha rosa representa o urbano. O que a gente observa, né, ao analisar esse gráfico? Que a população urbana veio crescendo ao longo do tempo e a população rural veio diminuindo. Né? Ou seja, o gráfico mostra que até meados do século XX a população do Brasil era essencialmente rural. A partir de meados da década de 1960, esse panorama encontra-se invertido, ou seja, atualmente a cada grupo de 100 brasileiros, 85 moram nas cidades e apenas 15 moram na área rural. Continuando nossos estudos, né, a gente vai ver que essa mudança nas características da população brasileira foi resultado, sobretudo, dos processos de industrialização e urbanização do país, né, e que até o final do século XIX a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, ou seja, tinha pouca participação, né, no PIB, né, brasileiro, Produto Interno Bruto, você estava ainda iniciando, né, seu processo de industrialização. Vamos ver também que a intensificação da atividade industrial a partir da metade do século XX estimulou o crescimento e o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro. Né? E aí a gente vai ter alguns destaques, né? Onde o governo vai tomar uma série de medidas, né? E esse setor começa a ganhar força. Né? Entre essas medidas nós destacamos o estímulo à criação de indústria de base, indústria de bens de consumo duráveis, além de investimentos em setores de infraestrutura como transporte e energia. E aí nós vamos ver que a intensificação da atividade industrial a partir da metade do século XX estimulou o crescimento e o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro. E aí, além disso, o governo incentivou a produção nacional de muitos produtos, e essa política vai ser chamada de política de industrialização por substituição das importações. Assunto que você encontra aqui na página 56. Dando continuidade, nós temos aí o subtópico uma industrialização desigual. Né? A gente vai ver que a expansão da atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea pelo território brasileiro, ou seja, de forma igual. Ela vai se concentrar principalmente na região sudeste do país, né? Onde aí nós temos alguns fatores que favoreceram o desenvolvimento da atividade industrial em algumas regiões do país. Né? Você consulta aí a página 57, a gente vai encontrar esses fatores. Por exemplo, disponibilidade de mão de obra qualificada, presença de matérias-primas nas proximidades das fábricas, infraestrutura adequada e existência de um mercado consumidor que atendesse às necessidades de compra da produção. Aqui nós temos uma imagem que mostra, né, a linha de montagem de indústria automobilística, onde a indústria automobilística vai ser um dos símbolos, né, desse processo de industrialização do Brasil. Aqui nós temos as principais características da urbanização brasileira. Né? A gente vai ver que essa urbanização ela vai ser impulsionada pela atividade industrial. Né? Vimos também que a mecanização do campo também acabou contribuindo para essa urbanização. Né?
como foi estudado na página 50, né, quando estavam falando sobre o êxodo rural, onde muitas pessoas deixaram o campo e foram para a cidade à procura de empregos nas atividades industriais, de acesso mais facilitado ao comércio e a serviços de educação, além de saúde e lazer. Vamos ver que essa cidade se desenvolveu principalmente próximo às áreas industriais do país, né, onde São Paulo, Rio de Janeiro vão receber um grande contingente de pessoas, né, e aí nós temos, né, um maior crescimento na atual região sudeste do país, exatamente onde está localizado São Paulo e Rio de Janeiro. Né. Esse processo ele vai promover a reorganização do espaço geográfico brasileiro, né, percebido principalmente pela expansão das áreas urbanas já existentes e pelo surgimento de novas cidades, assim como por uma população predominantemente urbana, né, como nós falamos anteriormente. Na página 57 a gente encontra o mapa Brasil, cidades com mais de 20 mil habitantes, 1940 a 1960. E aí nós vamos entender aqui um pouco da legenda, né? Nós temos o pontinho vermelho que mostra cidades com mais de 20 mil habitantes em 1940, pontinho verde cidades com mais de 20 mil habitantes em 1960. Ou seja, como podemos observar, o crescimento urbano entre as décadas de 1940 e 1960 foi mais intensa, sobretudo nos estados da atual região sudeste do país. Né? E aí você pode se perguntar, por que isso aconteceu, professor? Né? Porque a região sudeste ela possui a infraestrutura urbana e de transporte desenvolvida para a economia cafeeira, como energia elétrica, rodovias, ferrovias e portos, além de riquezas geradas pela cafeicultura, né, que foram investidas na atividade industrial. Parte, né, do lucro que foi adquirido com a venda do café acabou sendo investido na atividade industrial. Chegamos ao assunto da página 58, onde nós temos como subtema as regiões metropolitanas. Né? Conforme podemos observar, né, o processo de industrialização e urbanização no Brasil não aconteceu de forma homogênea, né? E em algumas localidades esse processo foi mais intenso. Né? Houve um aumento significativo do número de habitantes, que vai dar origem às metrópoles. E nós vamos ter aqui o conceito de metrópoles. O que são metrópoles? São cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos e que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. E aí nós vamos ver que nessas metrópoles geralmente estão instalados diversos tipos de indústrias, vários estabelecimentos comerciais, né, hospitais e grandes universidades. Em geral, nas metrópoles também estão localizadas bancos, emissoras de televisão, rádio e jornais. Né? E aí nós temos que algumas metrópoles não exercem influência apenas regionalmente, mas também em escala nacional. Como exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que influenciam vários aspectos socioeconômicos do país, como pesquisas científicas, negociações econômicas e produção cultural. Né? Essas regiões são constituídas por um grupo de municípios que recebem a influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo com ela forte relação de interdependência. Muitas vezes, grande parte da população das cidades menores se desloca diariamente para trabalhar nessa metrópole, centro de produção e consumo. Segundo o IBGE, no ano de 2018, existiu no Brasil 69 regiões metropolitanas. Aqui no Ceará, a gente destaca a região metropolitana de Fortaleza, a região metropolitana do Cariri e a região metropolitana de Sobral, né, na qual o município de Herutaba faz parte. Né. A gente percebe que a cidade maior ela acaba influenciando as cidades menores. Por exemplo, quando a gente não consegue determinado serviço na cidade de Herutaba, acaba se deslocando até a cidade de Sobral, onde tem uma gama maior de serviços. Esses aglomerados urbanos apresentam uma intensa concentração populacional, né? A gente já falou sobre isso, né? E aí a gente destaca aqui um termo, né, que já foi até comentado com vocês, que é conurbação. Né? O que é isso? Né? Vamos ver aqui que na página 59, que à medida que uma cidade cresce, os bairros localizados na periferia avançam em direção ao limite dos municípios vizinhos, muitas vezes esse crescimento ocorre de modo que as áreas urbanas desses municípios, em algumas porções, acabam se unindo, formando um grande aglomerado urbano, porém preservando a autonomia político-administrativa dos municípios. Né? Esse processo é denominado conurbação, e em áreas em torno de uma metrópole é comum a sua ocorrência.
Aqui no Ceará, vocês, quem conhece ali a região metropolitana de Fortaleza, a gente pode observar isso entre os municípios de Fortaleza e Caucaia, né? Onde a gente, quando passa por Caucaia e chega a Fortaleza, a gente não consegue identificar onde fica o limite entre uma cidade e outra. Aqui nós temos uma imagem de satélite, né? Essa imagem ela mostra a área entre São Paulo e Rio de Janeiro no ano de 2016, né? Onde a gente observa a intensa ocupação nessas cidades e em seu entorno, né? Essa imagem ela encontra-se também aqui na página 58. Chegamos aqui ao nosso segundo tópico, o crescimento das cidades e os problemas urbanos, né? E aí nós vamos ver que para atender às crescentes necessidades da população urbana é necessário investir em diversas áreas. Quais são essas áreas? Aí nós destacamos, né? Rede de transporte, saneamento básico, educação, construção de escolas, postos de saúde, segurança pública. Quando esses investimentos públicos não são realizados, identificamos uma série de problemas. E aí vale ressaltar que esses problemas não são exclusivos do espaço urbano. Alguns deles também são observados no espaço rural, né? Aqui, pessoal, nós destacamos alguns desses problemas, né? O primeiro deles, nós temos aqui o desemprego, né? Muitas das vezes as atividades econômicas da área urbana não conseguem absorver o número de pessoas desempregadas que vivem nas cidades, né? Como vocês podem ver na página 60, segundo o IBGE, em 2015, cerca de 10% da população economicamente ativa, tanto da área urbana quanto da rural do país, estavam desempregadas. E aí, quando as pessoas encontram-se desempregadas, elas acabam indo para o trabalho informal, né? O famoso bico, né? Onde esses trabalhadores, né, acabam sendo guardadores de automóveis, vendedores ambulantes, né? E o que isso significa, né? Qual a consequência do trabalho informal, né? Significa que trabalhadores sem carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas como férias e 13º salário. Ou seja, os trabalhadores não têm o seu direito trabalhista respeitado, né? Outro problema que a gente tem é a má distribuição de renda, né, no país. Ou seja, alguns conseguem acumular uma grande riqueza, enquanto a maioria da população vive com o mínimo, né? E isso acaba gerando um alto índice de pobreza, né? Que é associado ao lento e burocrático sistema judiciário e de segurança pública, vem aumentando a criminalidade no espaço urbano, né? Outro problema das grandes cidades, né, dos espaços urbanos, é o aumento do número de veículos em circulação nas grandes cidades e causa congestionamento em vez de trânsito intenso, né? E por último, a gente destaca aqui a falta de saneamento, né? Ou seja, a precariedade na distribuição de água potável e no tratamento de esgoto, ou seja, a falta de saneamento básico implica diretamente na saúde da população em muitos centros urbanos do país. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que mostra, né, o congestionamento em uma avenida na cidade de São Paulo, isso em 2017, né? Isso é comum, né, nas grandes cidades. Logo abaixo nós temos uma outra imagem que mostra a questão da falta de saneamento básico, né? A gente percebe aí a passagem de um rio, de um córrego e os esgotos, né, caindo dentro desse córrego. Nós temos aqui que em 2017 aproximadamente 34% das moradias brasileiras não tinham acesso à rede de esgoto, né, como vemos na fotografia em Padre Paraíso, Minas Gerais. Essa foto aqui do ano de 2018. Finalizando aqui a nossa aula, né, a gente acrescentou mais um tópico, o encontro com ciências, né, que você encontra na página 62 e 63 do livro, né? Esse tópico ele trata dos problemas ambientais no espaço rural e urbano brasileiro, né? Por que eu resolvi acrescentar esse tópico? Na sexta-feira agora, pessoal, dia 5 de junho, né, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a disciplina de ciência deve estar trabalhando melhor isso aí, mas não custa nada, né, nós aqui da geografia estar lembrando desses principais problemas, né, que acontecem tanto no meio urbano quanto no meio rural. A gente destaca, né, a poluição das águas, né, o desgaste do solo, né, com a erosão e vossorocas. Nas grandes cidades, né, a emissão de gases poluentes, principalmente pelos veículos automotores, né, o assoreamento dos rios, isso é muito comum nas cidades, onde as pessoas acabam usando esse espaço
para fazerem construções, às vezes abrirem vias, né, de acesso dos veículos, né? E por último, né, destacamos também a questão do uso, né, abusivo de agrotóxicos, né, que é muito comum hoje na prática da agricultura, né? E aí não custa nada lembrar, né, pessoal? 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e aí nós terminamos com essa frase: a melhor forma de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente é poder contar com a sua ajuda para cuidar dele, né? Então eu espero que essas explicações tenham ajudado vocês na compreensão do conteúdo, né? Qualquer dúvida é só me passar a mensagem no privado, que eu estarei respondendo o mais breve possível, né? Não esqueçam, pessoal, de utilizarem o livro, né, como apoio nesse estudo domiciliar, já que muitas vezes, né, a internet não ajuda, mas todas as aulas são preparadas pensando, né, no livro que vocês receberam logo no início das aulas, né? Esse é o que a gente tinha para hoje, né? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.